Pierre Le Guinec, de 80 anos, é um ex-eletricista francês que no início da década de 70 instalou um aquecedor e alguns alarmes na casa do pintor Pablo Picasso. O eletricista trabalhou para Pablo e a esposa Jacqueline durante os anos 70, 71 e 73, o último ano de vida do pintor. Durante o tempo em que trabalhou na residência dos Picasso, o próprio pintor teria presenteado o eletricista com algumas de suas obras. Aparentemente não havia motivo, mas Pierre manteve esse segredo por muito tempo. Ele permaneceu calado por quase 40 anos e apenas em 2010, já idoso e preocupado com o que ia deixar para os filhos, Pierre resolveu entrar em contato com Claude Ruiz Picasso, o filho do pintor. O ex-eletricista da família Picasso revelou ao herdeiro que durante décadas havia guardado na garagem dele centenas de obras do artista e que precisava da ajuda de Claude para comprovar a autenticidade delas. Claude, após confirmar que haviam 271 obras de seu pai escondidas em uma garagem no sudoeste da França, acusou o idoso de tê-las furtado. E o caso foi parar na justiça. A versão que Pierre contou é que ele trabalhou para o pintor, que lhe deu aquela caixa com todas as obras e que ele só havia guardado na garagem por tantos anos. O herdeiro de Picasso, por sua vez, confirmou que o pai presenteava os amigos com pinturas. No entanto, apenas pinturas recentes. Ainda segundo Claude, o pai era muito apegado às suas obras e jamais presentearia alguém com uma caixa misturando obras que datavam de 1900 a 1930. Outro ponto que Claude observou é que, apesar das obras serem genuínas, muitas delas não estavam assinadas e que seu pai se importava muito com isso, ao ponto que jamais presentearia alguém com uma obra que ele nem ao menos assinou. Diante das acusações por parte do filho do Picasso e de outras pessoas que conviveram com o pintor, Pierre não conseguiu sustentar seus argumentos e, em 2016, foi condenado em primeira instância. A defesa do ex-eletricista recomendou que ele mudasse a sua versão. Dessa vez, tendo sua esposa como testemunha, Pierre apresentou novos fatos. Em sua nova versão, Pierre contou à justiça que a ex-esposa de Picasso, Jacqueline Roch, havia lhe dado 18 sacolas com várias pinturas do artista. Dessas 18 sacolas, no fim das contas, ele foi obrigado a devolver a maior parte para ela, ficando apenas com uma que ele guardou por todos esses anos. Ainda que a família Le Guinec insistisse na inocência de Pierre e de sua esposa Danielle, a investigação havia apurado novos fatos e, junto a eles, novas incoerências. Uma delas, por exemplo, era o fato de que as obras de arte estavam muito bem preservadas por estarem numa garagem, numa casa no sudoeste da França, sob nenhum cuidado. E não que a justiça estivesse subestimando Pierre, mas as obras estavam muito bem catalogadas. Um trabalho para um especialista. Pierre então foi questionado sobre como conseguiu catalogar as obras com tanta riqueza de detalhes, como por exemplo ter feito referência a outra obra que Picasso pintou no mesmo período que está exposta no MoMA. Mas Pierre não sabia do que se tratava o MoMA, Museum of Modern Art, em Nova York. E não soube justificar como havia catalogado a obra que possuía do mesmo período dentre tantas outras com tanta precisão. O casal de idosos Le Guinec foi condenado em novembro de 2019 e não precisará ficar na prisão. As obras agora estão sob a guarda dos herdeiros de Pablo Picasso. Entre as obras do pai do cubismo encontradas com o casal, 180 delas são telas completas entre estilogravuras e esboços.